Saudações a todos! Então vamos lá, buscando para nossa reflexão nesse início de ano. No livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, no capítulo 128, ele nos fala sobre o desculpismo. Então eu acho que é muito bem apropriada essa reflexão para nós. E Emmanuel começa colocando uma passagem de Jesus narrada por Lucas, no capítulo 14, no versículo 18. E todos, a uma vez, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Então vamos ver o que Emmanuel trabalha em cima dessa situação tão comum em nossas vidas, em nossos dias. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Então, quantos de nós, como diz Emmanuel, vamos sempre justificando as delinquências, buscando ali todas as explicações para os atos de delinquência que cometemos, mas mesmo assim, e mesmo até o mundo, muitas vezes colocando uma leitura de isenção de responsabilidade em função da situação que levou determinada criatura a agir de determinada forma, do meio em que ela vive, tudo mais, uma série de situações nós podemos buscar de escusas, de desculpas para que justifiquem o nosso ato. Mesmo assim, como diz Emmanuel, isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Então, é isso. E é essa conscientização que nós temos que ter. E Emmanuel continua. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. É a mesma situação, né? Mesmo comovendo a quem ouve, naquelas justificativas que se vai buscando para explicar as situações que acabam arruinando, inclusive, o próprio corpo, em função de hábitos viciosos, Mas eu adquiri esse hábito, trago em mim a criança ferida, e assim vamos buscando uma série de coisas que, evidentemente, muitas vezes são até reais, mas que não nos isentam das responsabilidades pelas atitudes tomadas, pelos hábitos viciosos adquiridos. E o que é realmente não isentar? Porque Jesus não retira Deus, Jesus, não retira os nossos hábitos viciosos, como aprendemos lá atrás, e veio ao mundo e carregou os pecados do mundo. Não, não. Não carregou os pecados do mundo. Nos ensinou a como enfrentar os desafios que, na verdade, que estão em nós mesmos, Porque na medida em que enfrentamos a nós mesmos, nós criamos condições de enfrentar o nosso entorno, enfrentar a sociedade em que vivemos, as condições até muitas vezes tão hostis nos lares em que renascemos. Tudo isso é fato, tudo isso acontece, mas essa luta íntima
proporciona ao espírito a vitória sobre todas essas adversidades, né, que a vida nos impõe muitas vezes. Então, pelas provas necessárias, até mesmo pelas expiações que se fazem necessárias. Então, é muito importante que, apesar de tudo isso, retomando aí a ideia, que Deus não retirará de nós os vícios adquiridos. Nós criamos, nós teremos que nos libertar. Ele nos proporciona as oportunidades das vivências, tanto na carne, como também as experiências como espírito liberto do corpo, para nos libertarmos dessas viciações a que nos permitimos. Mas será sempre um trabalho nosso, com toda ajuda, com todo amparo, sem dúvida nenhuma, mas um trabalho nosso, porque não há como alguém fazer isso por nós. Quantas vezes vemos mães falando: ai, se eu pudesse, daria a minha vida, né, pelo filho, se eu pudesse, mas não pode. Porque por maior que seja a nossa vontade, a vontade tem que ser do outro, de cada um de nós, né? Então, continuando no texto, e ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas desculpas, disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, né? Então, é o jovem que a família convida. Vimos aí num dos textos, né? Família espírita convidando, e ele não, sou muito jovem, vou deixar para depois, e foi deixando pela vida inteira. Sou muito jovem ainda, né, para me dedicar às coisas do espírito, para me dedicar à espiritualidade. Primeiro me deixa viver, né? Depois eu penso em tudo isso, e assim vai indo a juventude. Depois vem uma outra colocação que Emmanuel coloca a seguir: sou velho demais. Então, um é jovem demais, o outro é velho demais, e assim nós vamos buscando desculpas durante as nossas vidas. Assumi compromissos de monta e não posso atender, né? Não tenho tempo, porque eu tenho muitos compromissos. Ou ainda, também, muitas vezes nos ligamos a certos compromissos na casa em que trabalhamos, na casa que nos dedicamos, na casa que simplesmente frequentamos, né? E não há problema algum, embora a entrega ao trabalho nós sabemos que é a terapêutica salutar para curarmos aí esse nosso lado, né? Esse nosso lado tão difícil, tão revoltado, tão teimoso, tão acomodado, né? Mas quantas vezes então, retomando a ideia, assumimos até um compromisso, mas colocamos aquele compromisso no último item das nossas prioridades. Então, primeiro atendemos a todas as outras situações, para depois, então, atendermos a aquele trabalho a que nos devotamos, né? Muitas atribulações, minhas atribulações são enormes. Então, aí os desculpismos, os exemplos que Emmanuel nos traz. Minhas atribulações são enormes. Obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos e por aí vai, não é? Emmanuel citou esses que englobam, né, a grande maioria dos nossos desculpismos, mas assim vai, se não são esses, inventamos outros. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais
Argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga, quer dizer, apoiá-los na fuga, né? Colaborando ali para aquele entendimento daquela pessoa. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. Por que por outras reencarnações? Porque a encarnação passa rápido e se temos já esse clichê mental de nos confortarmos com os nossos desculpismos, não tenhamos dúvida de que passaremos a vida nesta condição. Ano após ano, não adianta o calendário mudar, porque se estamos nessa zona de acomodação, de conforto, como se fala agora, dificilmente mudaremos. Mas podemos mudar? Claro que podemos. E precisamos esperar a água chegar ali no cimo do nosso nariz, ali, precisamos esperar tantas aflições para buscarmos, para percebermos que não estamos em férias, que temos um propósito na encarnação. E é um propósito que nós temos que conseguir observar e vislumbrar na sua plenitude, não nos perdendo nos detalhes. Nos perdemos ali em tantos pequenos detalhes que os dias se passam, dias após dias, e deixamos de ver o todo, né? A plenitude do compromisso da nossa encarnação. Há um compromisso assumido antes de reencarnarmos. Esse período é propício para essas reflexões que se fazem mais intensas. E completando então, muitos de nós podemos desejar fugir porque achamos que para procurar uma vida de religiosidade, e religiosidade trata-se de sentimento, portanto é algo íntimo, é algo dentro, no imo da nossa alma. A religião nos ajuda. A religião, ela serve como um instrumento abençoado para que nós desenvolvamos a religiosidade. Mas ela não é indispensável para as criaturas que já alcançaram esse patamar. Existem criaturas que naturalmente trazem esse sentimento altamente desenvolvido, né? Por determinadas circunstâncias, ela poderia até, coisa que é raro, porque normalmente quem tem religiosidade gosta de compartilhar, percebe que estar reunido num determinado local, onde todos se envolvem na busca dos mesmos ideais, né? Em que juntos elevam o pensamento a Deus, em que juntos buscam as vibrações em favor desse, daquele, desta situação. Então somos movidos a juntos nos treinarmos, nos adestrarmos na elevação do pensamento, e o ambiente favorece a essa entrega, ao aguçar dessas percepções. Então, é muito natural que quem traga um sentimento de religiosidade acabe buscando um núcleo em que se fará presente, né? Até atuando de alguma forma, contribuindo de alguma forma, porque todas as vezes que vibramos. Essa nossa vibração se conjuga àquelas outras tantas, engrossando, intensificando aquela vibração que é direcionada àqueles a quem é dirigida. Então,
Mas mesmo assim, né, entendamos que a religiosidade é independente da religião, né? Mas eu falo tanto que eu acabo perdendo o fio da meada, né? Mas compreendamos então que muitas vezes, retomando então a ideia, muitas vezes queremos fugir, né, desse sentimento, dessa busca, né, até de procurar um local que nos adestre, porque uma religião, uma casa espírita, no nosso caso, um templo católico, protestante, enfim, né, as religiões que nós temos, os cultos que nós temos na Terra, todos respeitáveis, porque todos conduzem a Deus, né? Mas é importante que entendamos que muitas vezes aquele que se propõe a buscar um local, ele acaba recuando, achando que ele vai ter que abrir mão de todos os prazeres da vida. É uma compreensão equivocada que trazemos, né? Já até num inconsciente coletivo, em que o riso foi colocado como pecado, né? Então, essa ideia de que a religião nos leva a um comportamento que não é o que queremos, né? Acaba nos afastando, porque não compreendemos, mas veio o Espiritismo justamente para nos alargar esse entendimento e nos libertar dessas compreensões equivocadas, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos, e vocês devem ler na íntegra, nós encontramos no capítulo 17, do capítulo Sede Perfeitos, o homem no mundo, que foi assinado, a mensagem foi assinada por um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Então vamos ver alguma coisa, o que for possível? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consentais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Olá pessoal, tudo bem? Vou relembrar aqui que eu dei uma pausa no estudo do livro A Imensidão dos Sentidos, Como Lidar com a Sua Mediunidade, para a gente detalhar um pouco mais sobre os centros vitais. E aí eu peguei alguns capítulos do livro Segurança Mediúnica, do espírito Miramês, ditado ao médium João Nunes Maia. Então, eu interrompi aqui o capítulo Energia Mediúnica. Eu vou retomar para a gente dar sequência. A doutrina dos espíritos surgiu na face da Terra para disciplinar a mediunidade e, na sequência, prover uma educação nos moldes dos preceitos de Jesus. Quem não se sujeita às modificações necessárias pode não se dar bem com a lei estabelecida pelo Criador em todas as linhas da sua criação. Cada pessoa pode ser uma fonte de magnetismo animal, de amor ou de discórdia. Quando procura e entende as leis naturais, serve sempre para ajudar, servindo de instrumento onde haja necessidade. Foi aqui que eu parei. Continuando. Mas se ignora o bem que pode fazer, cria embaraços para os seus próprios pés. O médium com os dons aflorados, como um terapeuta divino, sentir-se-á dotado de 1000 meios, providos pela espiritualidade, para a cura mais eficiente das criaturas enfermas.
Quando um grupo de criaturas afins se reúne com os sentimentos puros no afã de ajudar, o ambiente torna-se qualificado e, havendo um médium curador nesse meio, ele se sentirá fortificado pela fé que é manifestada em conjunto. A energia mediúnica desprende-se do médium, busca as forças compatíveis nos companheiros e se agiganta para restabelecer os enfermos e equilibrar os pensamentos dos sofredores. Se algum irmão manifestar desconfiança no mediador, ele estorvará as energias sublimadas em ação e isolará a força curativa e a disposição dos auxiliares invisíveis. A pessoa que não tem sintonia com o grupo no trabalho da caridade deve se afastar para não atrapalhar. Costumamos falar que o médium no serviço da fraternidade, quando está rodeado de companheiros que com ele não simpatizam, apaga a luz que surge dos seus sentimentos, já que não existem no ambiente combustíveis para a propagação luminosa. Este assunto e muitos outros de capital importância, que sempre pedimos a todos para estudar com mais profundidade na vasta literatura espiritualista, porque se cada um compreender a mecânica das leis, a harmonia se fará mais fácil e a felicidade mais duradoura. Limpemo-nos, pois, do ciúme e apaguemos os melindres do orgulho e da vaidade, se quisermos nos tornar livres, alcançando um estado de consciência tranquila. A mediunidade é um dom que não altera nem apaga os outros sentidos físicos, mas é uma força poderosa para a educação de todas as nossas qualidades, porque reúne meios para nos fazer compreender e sentir o melhor para a nossa felicidade. Todos conhecemos o bem e o mal, e sabemos o que devemos escolher, mas para isso nos faltam desprendimento e método, que podem nos levar à consciência do equilíbrio e a compreender o tipo de vida que nos cabe viver bem. Médium, lembra-te da energia mediúnica que se encontra à tua disposição e usa-a com critério. Ela é virgem e, sem as bênçãos da razão, obedece cegamente aos teus sentimentos, tomando o caráter das tuas ideias. São sementes vivas e nascedoras que sempre voltam para as mãos de quem plantou. Confere o que dizemos e faze o que a consciência em Cristo te inspirar. Que Deus te abençoe. Agora vamos ao outro capítulo, os corpos espirituais. Um detalhe sobre esse livro é que não é uma sequência, então eu peguei os capítulos que eu achei que seriam mais interessantes para o nosso estudo. As 7 maravilhas do mundo são muito difundidas. No entanto, a maior das maravilhas é esquecida: o corpo humano, que supera tudo o que existe de mais admirável na Terra. Além dele, há uma infinidade de corpos sutis que servem ao espírito. Com o passar dos tempos, a própria natureza deverá expor tais segredos em uma revelação gradativa, mais permanente, para todas as criaturas. Para muitos estudiosos, essas verdades já são conhecidas, mas não na sua profundidade. Pouco, mas muito pouco se conhece acerca dos corpos espirituais que servem ao espírito imortal na sua marcha de despertar. É de conhecimento comum, no seio dos espiritualistas, as diversas dimensões espirituais existentes, onde se encontram variados seres movendo-se de acordo com a sua capacidade de vida, sendo necessário para tanto que tenham corpos compatíveis com o estado alcançado. É por isso que deixamos os corpos e construímos outros, que nos possam proporcionar a tranquilidade desejada. No futuro, a própria medicina, quando se interessar mais pelo bem coletivo, sem trocas incompatíveis com a sua missão de curar e preservar a saúde pública, deverá empenhar-se com todas as suas forças para fazer conhecido o corpo humano, desenvolvendo essa luta benfeitora desde as escolas infantis
até as universidades. O homem atual estraga seu veículo físico por desconhecer suas funções. Quando conhece algumas delas, mesmo em se tratando de cientistas, desconhece a assistência que deve ser dada à alma, não encontrando lógica em levar uma vida disciplinada pela educação, altamente compensadora para a paz da consciência. Os tempos, porém, estão chegando, tempos do despertar espiritual das criaturas, cumprindo assim o que disse o nosso Divino Mestre: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Os homens, mesmo os mais adiantados na arte de conhecer os segredos da vida, estão dando agora os primeiros passos no saber universal. É do querer de Deus que todos os seus filhos sintam e vivam a harmonia do universo, cuja capacidade dorme dentro de todas as consciências. O nosso dever, a ser alegremente cumprido, é levar aos nossos companheiros as condições necessárias à sua educação para que possam se preparar para o encontro com a sabedoria. Quem desconhece a educação e o saber, vive às margens do caminho, ou dorme o sono da ignorância. Já começou o movimento de nascimento da luz nos roteiros dos homens. Os clarins começam a tocar em todos os pontos da terra. É necessário que tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver as claridades de Deus. A mediunidade, muito combatida nas áreas onde os conservadores desejam interromper a evolução, por desconhecerem sua ação benfeitora, é, pois, instrumento de grande valia para o aprimoramento dos espíritos que estagiam na Terra com destino ao infinito. A nossa meta é conhecer e conhecer mais. A nossa meta é descobrir e descobrir sempre. No entanto, como conhecer e descobrir os corpos espirituais se ignoramos o físico, primeiro degrau da escada de ascensão? Quem não deseja estudar, quem reclama tempo para o seu próprio aprimoramento, deve sair da porta de entrada da escola e deixar os outros passarem. Há aqueles que encontram tempo para tudo isso. A esses, louvamos seus esforços e pedimos a Cristo que os abençoe pela quebra das amarras que possibilitaram o alcance das primeiras letras da compreensão das verdades espirituais eternas. A doutrina dos espíritos já nos revelou as 3 divisões do corpo. O que se encontra mais visível é o mais pesado, de vibrações mais baixas e, consequentemente, o mais atrasado na escala da vida. Entre ele e a alma existe o intermediário, o perispírito, constituindo já um grande avanço. Outras filosofias falam de outros corpos, que o homem adquire no empuxo da evolução. E esse assunto é, podemos dizer, infinito. O espírito conquista o conhecimento de outros corpos, que lhe serve por evolução. Muitas outras coisas escapam ao nosso entendimento, por não serem úteis ao nosso despertar por enquanto. Por que saber a natureza íntima do Cristo, dos corpos por ele usados, se ainda não compreendemos um simples perdão, que é capaz de nos livrar das baixas vibrações magnéticas dos ofensores? Como saber ou querer saber a dimensão em que vive Jesus, se não respeitamos as leis que vigoram onde vivemos? Somos ainda crianças, e o tratamento aplicado a nós deve ser compatível com o estado em que nos encontramos. Esta é a lei e a justiça. É bom que não nos esqueçamos de que temos muitos corpos espirituais e que eles estão ligados ao modo de vida que levamos. A nossa mente são mãos que plantam, e as sementes são nossos desejos. A lavoura é imensa, no terreno da consciência. Tudo que se planta viceja, e quem planta é dono da colheita. A humanidade está passando por dentro de um alagadiço pegajoso, onde os fatos passados prendem os pés das pessoas ao próprio chão dos acontecimentos. Devemos perseverar com ânimo na caminhada, até o fim da jornada, pois adiante o céu é claro e a vida nos norteia para a luz. Ninguém está isento do esforço próprio.
devemos construir os nossos destinos com as bênçãos de Deus. Estamos falando aos homens que são espíritos vestidos com a túnica da carne e que no amanhã estarão conosco para instruírem os que ficaram. Esta é uma escola universal, onde todos têm funções no proveito da própria vida. O tempo perdido agora pode converter-se em lágrimas mais adiante. As horas não valorizadas transformam-se em escuridão nas nossas estradas. Os ouvidos devem ser abertos para a voz de quem já atravessou o limiar do túmulo, vivendo experiências que podem servir a outros que deverão passar pelos mesmos caminhos. A literatura espiritualista tem a missão de acordar quem dorme e fazer ouvir os surdos, para que possam entender a vida e falar da vida para quem ainda não teve oportunidade de ouvir. Meditemos no corpo físico, essa joia divina, para conhecê-lo, porque ele abre as portas da revelação dos outros corpos que existem dentro e fora dele, ajudando-nos a colher os grãos de luz da felicidade. Eu vou trazer aqui para complementar uma questão do livro Diretrizes de Segurança, que é um estudo sobre mediunidade, em que são feitas perguntas a Divaldo Franco e Raul Teixeira, os médiuns, e esses vão respondendo de acordo com o assunto. É a questão 4 do capítulo Mediunidade. Qual o papel dos centros vitais no intercâmbio mediúnico? Essa é uma resposta do Raul Teixeira. Um detalhe sobre esse livro é que ele tem um glossário. Ele vai sublinhando as palavras que ele acha que deveriam ter uma explicação melhor e coloca o significado ou a explicação na própria página. E à medida que forem aparecendo, eu vou lendo. Então, Raul Teixeira responde: encontramos os centros vitais como sendo representações do corpo psicossomático ou perispírito, correspondendo aos plexos no corpo físico. Então, a primeira coisa é o centro vital. Centro de força do perispírito, em outras filosofias conhecido como chakra. Identificam-se 7 centros vitais principais, cada um responsável por coordenar determinadas funções no corpo físico. A outra palavra sublinhada aqui foi plexo. Plexo é uma rede ou interconexão de nervos, vasos sanguíneos ou linfáticos. Perispírito, corpo espiritual, o envoltório semimaterial do espírito. São verdadeiras subestações energéticas. A proporção que encontramos no mapa fisiológico do indivíduo diversos entroncamentos nervosos, de vasos, de veias, temos aí um foco de expansão de energias. O nosso centro coronário, que é a porta que se abre para o cosmo, é a esponja que absorve o influxo de energia e o distribui para o centro cerebral, para o centro laríngeo e, respectivamente, para outros centros que se localizam pelo corpo. Sabemos que tais energias, antes de atingir o corpo físico, abrigam-se no corpo espiritual. Do mesmo modo como se tivéssemos uma grande caixa d'água abastecendo uma cidade, tendo em cada residência a nossa particular, verificamos no organismo a grande caixa, que absorve as energias de maior vulto, que é o citado centro coronário, e as pequenas caixas que vão atendendo as outras regiões. O centro cerebral, atendendo às funções intelectivas do homem, acionando as funções da mente. O centro laríngeo, responsável pela respiração, pela fala e todas as funções importantes do aparelho fonador. Temos o centro cardíaco, que está ativando as emoções, as emissões do sentimento do homem atuando sobre o músculo cardíaco. Conhecemos o centro gástrico, responsável pela digestão energética, e naturalmente achamos aí, no campo da mediunidade, uma contribuição muito grande, porque os médiuns e vigilantes, ou que estão nas lides sem o devido policiamento, sem as devidas defesas, quando entram em contato com atormentados, sentem as tradicionais náuseas,
absorvendo energia que os alimentam de maneira negativa e provocam mal-estares de repercussão no soma, no corpo físico. A dor de cabeça, tão comum aos médios, são energias atingindo o centro cerebral. Lembramos ainda o centro esplênico responsável pela filtragem de energia, atuando sobre o baço, do mesmo modo que este é responsável pelo armazenamento do sangue pela filtragem. E achamos o centro básico ou genésico, por onde absorvemos energia provinda dos minerais, do solo, o chamado pelos iogues de Kundalini, ou fogo serpentino. Yogi é o indivíduo praticante de yoga ou adepto da sua filosofia. Kundalini é a energia que transita entre os centros vitais. Esses centros espalhados são tidos como os mais importantes, mas ao longo do corpo temos vários outros centros por onde as energias penetram ou por onde elas são emitidas. Dessa forma, os centros de força são distribuidores de energia ao longo do corpo somático, corpo físico. Melhor dizendo, os centros de força são distribuidores de energia ao longo do corpo psicossomático, que tem a função de atender ao corpo somático. Identificamos a correspondência das veias, das artérias e dos vasos no corpo físico com as linhas de força do corpo perispiritual. Eis porque, quando recebemos o passe, imediatamente sentimos bem-estar, nos sentimos envolvidos numa onda de leveza que normalmente nos provoca emoção. Porque as energias penetram o centro coronário e são distribuídas por essas linhas de força, à semelhança de qualquer medicamento, elas vão atingir as áreas carentes. Se estivermos com problemática cardíaca, por exemplo, não haverá necessidade de aplicar as energias sobre o músculo cardíaco, porque, em penetrando nossa intimidade energética, aquele centro lesado vai absorver a quantidade, a parcela de recursos fluídicos de que necessita. Do mesmo modo, se temos uma dor na ponta do pé e tomamos o analgésico que vai para o estômago, a dor na ponta do pé logo passa. Então, o nosso cosmo energético está, como diz a doutrina espírita, ligado célula por célula ao nosso corpo somático. Por isso, os centros de força do perispírito têm seus correspondentes materiais nos plexos do corpo carnal, ou diríamos de melhor maneira, os plexos do corpo carnal são representantes materiais, são a expressão materializada dos fulcros energéticos ou dos centros de força, ou ainda dos centros vitais do nosso perispírito. Fulcro é a parte essencial ou mais importante, ponto básico ou núcleo. E vamos ficar por aqui. Uma boa semana a todos.